E aí, meus filhos, vocês tá bom? Mano, que vitória importante do Brasil. E finalmente o Brasil, cara, tá jogando como time. Esse 3-0 foi, além de uma vitória importante, mostra que simplesmente a seleção brasileira tá tendo evolução e tá demonstrando o trabalho do Ancelotti finalmente tá começando a aparecer. E cara, o time do Brasil tá sendo um time bem mais coletivo, um time que tem tranquilidade, um time que roda a bola. Talvez teve horas que podia dar uma aceleradinha a mais, talvez podia ter dado, mas o time do Brasil segurou o pé, conseguia rodar a bola, conseguia reter a bola. E isso simplesmente é muito importante, porque a Copa do Mundo é um campeonato, podemos dizer assim, de um jogo só. E ter mais a bola e ter um pouco mais de tranquilidade com a bola, isso é fundamental. Pra vocês terem ideia, o Brasil teve 21 finalizações e 6 grandes chances criadas. E cara, e também, por exemplo, o Alisson simplesmente não encostou na bola. Quando ele encostou, foi tipo, não foram defesas assim de milagres, tipo de coisa, foram defesas tranquilas pro Alisson. E com certeza, cara, esse foi um dos jogos mais completos da seleção brasileira como time. Como jogadores entenderam o que tem que fazer de campo, o time do Brasil jogou muito bem. E pra vocês terem ideia, velho, finalmente o meio de campo do Brasil encontrou equilíbrio. Finalmente. E tipo, dá pra ver coisas claras no meio de campo do Brasil. O Bruno Guimarães é um baita de um articulador. O Bruno Guimarães é um puta de... E tá, tipo, se mostrando mais como o meio de campo da seleção brasileira. Ele não fica mais tão, tipo, o Bruno Guimarães joga um jogo bem, joga outro mal. Ele tá tendo uma sequência. E nessa sequência tá sendo fundamental pra ele demonstrar um futebol melhor. E também, cara, nessa entra o Matheus Cunha. O Matheus Cunha tá jogando de centroavante, barra falso 9, barra meio de campo. Ou seja, na hora de atacar, ele ajuda o time a atacar como um 9, como um falso 9, ajudando-os a usar. Mano, hoje, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Ryan, cara, eles tiveram muito espaço. Esse espaço foram criados por quem? Pelo Bruno Guimarães, pelo Matheus Cunha, que voltava para ajudar o time, e o time conseguia criar esses espaços. E além disso, do Matheus Cunha, cara, ele ajuda demais na recomposição do meio de campo. Cara, o Matheus Cunha trouxe para a seleção brasileira um meio de campo mais consolidado, um meio de campo mais forte. Porque antigamente, do primeiro jogo pro jogo de agora, cara, é uma evolução gigantesca que teve no meio de campo da seleção brasileira. E falando também, cara, do Vinícius Júnior, finalmente ele tá assumindo o protagonismo da seleção brasileira. Cara, ele tá me fazendo lembrar dos velhos tempos de quando ele tava no auge no Real Madrid. Real Madrid ganhou Champions com o Ancelotti. O Vinícius jogava como um segundo atacante, barra ponta esquerda, com menos responsabilidades defensivas. Mas, cara, ele tá ajudando demais o time ofensivamente. Então, tipo, ele voltar pra defender, foda-se. Ele tá ajudando ofensivamente, que é mais importante pra um atacante, não é mesmo? E sem falar, cara, que a gente precisa desse jogador. A gente precisa do Vinícius Júnior. Porque agora o Rafinha saiu. Teoricamente, era pra ajudar ele nesse protagonismo da seleção brasileira. E tendo o Vinícius Júnior como protagonista é fundamental, velho. Porque a gente sabe que ele pode conseguir fazer a seleção brasileira desenvolver um bom futebol. O ataque da seleção brasileira é muito mais perigoso com ele bem. E ele bem, cara, também faz lembrar, cara, que o Ancelotti tá colocando numa posição que ele se sente à vontade, ele tem liberdade, então ele tá conseguindo criar bastante chances. E a gente fica falando de Messi, Mbappé, Haaland e o Vinícius Júnior, cara, simplesmente com 4 gols na Copa do Mundo. Só tá atrás de gol, mano, do Messi, velho. O Vinícius Júnior tá jogando o fino. E uma coisa também que teve no time do Brasil, cara, foi simplesmente a gente tem jogadores de reposição. O Rafinha saiu, entrou o Ryan. O Ryan, velho, jogou muito bem hoje. Talvez, cara, eu senti o Ryan um pouquinho tímido, velho, porque eu acho que ele poderia ter caprichado um pouquinho nas jogadas. Mas, cara, ele ajudou o time do Brasil demais. Defensivamente, cara, ele foi perfeito, velho. Ele ajudava nas coberturas. O time da Escócia tinha dificuldade de atacar pelas laterais, tipo, principalmente pelo lado direito, que ele tava ajudando a defender. Tipo, o Ryan, velho, fez o correto hoje. Ele, tipo, talvez não tenha sido uma grande atuação, mas ele fez o que tinha que fazer, ajudou o time defensivamente, não cometeu erros escancarados. E também, cara, ele deu assistência pro primeiro gol do Vinícius Júnior, que abriu pra cá por partida, ele marcando pressão. Então, mano, o Ryan, eu acho que provavelmente ele tendo um pouquinho mais de sequência, ele vai se soltar um pouquinho mais, porque o Ryan, velho, ele tem velocidade, ele tem um drible bom, ele tem uma boa finalização. Então o Brasil ganha muito com ele, cara, tipo, muito, muito mesmo. E eu senti também um pouquinho hoje, ele tava indo muito pro centro da área, velho, quando a bola chegava. Eu acho que tinha que ficar um pouquinho mais na lateral, porque ele costuma render bem mais na lateral. Tipo, não na lateral do campo, mas no corredor da lateral, porque ele corta pra esquerda. Mano, é tipo o Robin, ele vai cortar pra esquerda e vai chutar.
ele vai fazer uma tabela, ele vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então o Ryan, velho, eu creio que nos próximos jogos ele vai evoluir muito na mão do Ancelotti e vai ajudar muito a seleção brasileira. E lembrando também, né, cara, que tipo, a Escócia nesse jogo de hoje não conseguiu desempenhar nem um pouco, cara. A Escócia não conseguia fazer nada na partida. Tipo, eles tentavam alguma coisa, só que a seleção brasileira estava bem postada, sabia o que tinha que fazer. Tipo, a seleção brasileira praticamente anulou a Escócia. A Escócia hoje não conseguiu fazer uma grande atuação por causa que a seleção brasileira estava impostada, o time estava marcando bem, o meio de campo cachado, os laterais nossos hoje muito bem também, o Douglas Santos e o Danilo, que a gente achava que ele ia comprometer. O time não está comprometendo, então menos mal. O Douglas Santos que está ajudando muito também, jogando um fino. A nossa zaga segura, né? Não teve tantas coisas assim hoje para eles se preocupar. O nível do adversário não era tão forte também, né? Mas eu esperava, tipo, que a Escócia vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque a Escócia, teoricamente, tem uma defesa boa. Só que hoje eles falharam bastante, então a seleção brasileira soube aproveitar. E tem que aproveitar quando tiver chance, viu? Não, mano, não tem como não falar dele, né, velho? Neymar Júnior entrou no final da partida. Não teve grande chance, esse tipo de coisa. Eu creio que o Ancelotti colocou ele mais para dar ritmo de jogo, porque o Neymar precisa de ritmo. Porque a gente sabe que o Neymar tem qualidade. E talvez, tipo, numa jogada, num lance, num vislumbre do Neymar, aquela última dança, podemos dizer assim, ele pode decidir. E ele, cara, o Neymar tem qualidade, o Neymar tem estrela. O Neymar não sente o peso da camisa da seleção brasileira, cara. Então a gente entende que o Neymar tá vindo de lesões, talvez não seja no seu auge, talvez esteja passando problemas nas últimas temporadas, esse tipo de coisa. Mas, cara, o Neymar entrando de campo, cara, é tipo... é a esperança que a gente sente, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem um jogador que faz a diferença no banco. E o Neymar é esse jogador, velho. E eu espero que o Neymar tenha mais minutos de campo e que ele ajude a seleção brasileira. Mas é isso. 3-0 seleção brasileira, um placar fundamental, um placar que mostra a evolução do time, um time que evoluiu bastante hoje contra o Marrocos, um time que tem consistência, tem protagonistas aparecendo, Vinícius Júnior, um time consciente dentro de campo, que pra mim que simplesmente é fundamental, porque a Copa do Mundo é tiro curto e ser consciente de campo vai com certeza nos ajudar nas próximas fases. E tomara que daqui pra frente a seleção brasileira só suba pra cima e a gente chega nesse bendito hexa que a gente tá lá na garganta. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.